Pneumonia adquirida na comunidade, na pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente tem essas duas entidades, só que a maioria de vocês vão se dar conta com a primeira, geralmente, que é a pneumonia adquirida na comunidade, tá certo? Então, assim, pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente vai acabar falando mais por alto, porque vai ser para quem tiver essa vivência mais em terapia intensiva, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é a pneumonia. Pneumonia sempre foi uma doença muito presente na humanidade, tá certo? Desde os primórdios da humanidade era tido como uma doença que causava alta letalidade, tanto que era associada ao mau agouro na Idade Média. Pessoas que começavam a ter essa tosse associada à febre rapidamente evoluíam para o óbito naquela época, numa época pré-antibiótico, certo? E de acordo com o SUS, a pneumonia adquirida na comunidade, no nosso país, foi a quinta maior causa de mortalidade no Brasil em 2001, certo? Temos aí cerca de 30 mil óbitos nesse ano. Claro que essa estatística mudou bastante nos últimos anos, porém não deixa de ser uma infecção com caráter de poder agravar muito, muito presente, tá certo? É importante que vocês saibam que a pneumonia em si, ela vem aumentando porque estamos ficando mais velhos, certo? Hoje em dia, salvo engano, a expectativa de vida nossa está girando em torno de 75 anos. E aí você compara a diferença entre alguém de 20, 30 anos que tem uma pneumonia e um idoso de 70, 80 anos, muitas vezes até aqueles idosinhos de 90 anos tendo pneumonia, o quão grave essa infecção pode ser. Aumento de casos de DPOC, tá certo? Principalmente nos anos 80, 90, a gente teve um grande estímulo da população ao consumo do cigarro, tá certo? O que repercutiu com enorme quantidade de casos de DPOC atualmente, tá certo? Temos uma transição para a diminuição de pessoas tabagistas, porém, cigarros eletrônicos e outras coisas têm tomado lugar. Então, assim, esperem lidar com DPOC frequentemente e muito. E o paciente que tem DPOC, ele complica sim com pneumonia muitas vezes, tá certo? Doenças cerebrovasculares, pacientes com AVC, pacientes que tiveram alguma isquemia, algum aneurisma, malformações arteriovenosas, tudo isso pode contribuir para que o paciente tenha déficits neurológicos e, consequentemente, seja um paciente que broncoaspira, um paciente que tem maior chance de fazer pneumonias, tá certo? Doenças cardiovasculares, neoplasias, também são condições que podem debilitar o paciente e propiciar que ele tenha infecções por pneumonia mesmo. A diabetes, insuficiência renal, doença hepática, são todas condições que também baixam a imunidade do paciente. Isso faz com que o paciente ele seja predisposto a ter mais infecções. É, Temos agora um dado interessante para vocês, certo? Cerca de 50% dos pacientes que têm pneumonia adquirida na comunidade, certo? Não se define qual é o agente etiológico dessa pneumonia. E a gente está falando isso em estudos feitos na USP. Quando a gente vai para a nossa realidade aqui no Ceará, provavelmente 80, 90% das pneumonias não são detectados qual é o agente etiológico dela. A gente trata em sua grande maioria empiricamente, porque a gente tem esse germe, pneumococo, certo? Que é o Streptococcus pneumoniae, que causa esses quadros infecciosos no pulmão, certo? É o mais comumente, ele é o agente bacteriano mais comum, certo? Temos também as pneumonias virais, que ultimamente, com o avanço da tecnologia e as descobertas dos painéis virais, essas utilizações mais abundantes, principalmente após a pandemia do Covid, temos diagnosticado bastante também pneumonias virais, tá certo? Pneumococo, certo? Ele é o agente mais atípico, ele pode causar qualquer tipo de pneumonia. Se vocês forem assistir as aulas do Medicurso ou de algumas outras aulas, eles vão falar que cada germe tem um tipo de pneumonia diferente, só que o pneumococo ele causa qualquer tipo de pneumonia. Então estejam prontos para que ele seja a sua principal ideia de que está acontecendo alguma coisa e a causador ser ele, certo?
Temos, certo? Coisas que a gente precisa se preocupar também na pneumonia. Germes gram-negativos, certo? A gente tem que se preocupar também, paciente DPLCítico com hemófilos influenza, que ele aumenta a chance de ter essa infecção no DPLCítico. Temos que nos preocupar também com Pseudomonas aeruginosa. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente critérios até para suspeitar que o paciente tem infecção por Pseudomonas, porque não é todo agente antibiótico que pega esses casos. E assim, a pneumonia na ventilação mecânica acaba se tornando um desafio maior do que qualquer outra patologia, porque da mesma forma que o pneumococo, ele pode causar qualquer tipo de pneumonia, qualquer apresentação de pneumonia, a pneumonia pode apresentar-se em quase todos os tipos de padrão respiratório. Pode ser uma pneumonia junto com o paciente asmático, uma pneumonia junto com o paciente DPOC, pneumonia junto com o paciente com SARA, que são nossos três tipos principais de ventilação especiais. E também a pneumonia no paciente normal. Então, hoje, nossa aula de ventilação mecânica vai ser um grande resumo sobre ventilação mecânica. A gente vai falar sobre todos esses tipos novamente, certo? Vamos lá. Temos os riscos na pneumonia adquirida na comunidade de adquirir o pneumococo resistente e infecções por pseudomonas, tá certo? Pneumococo resistente vai estar geralmente associado àquela pessoa mais velha que consumiu antibióticos durante toda a sua vida e aí foi selecionando os germes mais resistentes. Lembrando que o Streptococcus pneumoniae, ele está no nosso corpo, certo? Muitas vezes ele faz parte da flora oral e muitas vezes a gente acaba adquirindo ele porque aspira da boca para o pulmão, certo? Alcoolismo também ele é um caso, algo que pode gerar, até porque o alcoolismo em si, ele gera maior incidência de infecções por pneumococo, fazendo com que a gente tenha mais tratamentos, certo? O uso de beta-lactâmico nos últimos 3 meses, principalmente se tratamentos ineficazes, certo? Aquele paciente que você passou a amoxicilina por 7 dias, ele tomou 3, melhorou e depois não tomou mais. E aí, 3 meses depois, uma nova pneumonia, certo? E outras comorbidades, certo? Paciente que tem diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, doença renal, sabe aquela paciente que é a bombazinha que você lida no PSF todo dia com medo que dê algo errado, tá certo? Esse paciente tem uma chance maior de ter pneumococo multiresistente, certo? Lembrando que a resistência ela vai depender de quanto de um antibiótico é necessário para erradicar uma certa bactéria. Então, assim, às vezes um, um germe ele é parcialmente resistente, ele é completamente resistente a uma droga, às vezes ele não é resistente. Então, isso são coisas que vocês têm que deixar como conceitos na sua cabeça para a vida clínica também, certo? E para pseudomonas. Pseudomonas, ela é um caos na nossa vida como médicos, porque não é todo antibiótico que trata, e antibiótico que trata pseudomonas é antibiótico de espectro muito amplo e que a gente sempre tenta não usar para evitar que a gente perca esses antibióticos, já que temos uma prescrição exagerada de antibióticos na prática clínica, por conta de alguns colegas que, por qualquer motivo, passam. Mas são coisas que a gente tenta corrigir sempre, certo? A doença pulmonar parenquimatosa, certo? Você sempre vai lembrar de pseudomonas no paciente que tem algum problema no pulmão, estrutural mesmo. Dentre eles, o mais comum que a gente associa assim de cara é fibrose cística e pseudomonas. São casos que a gente tem que sempre relacionar, certo? Uso de corticoides, principalmente em dose alta, certo? Dose maior que 10 miligramas de prednisona dia. Considere-se doses baixas, aquelas doses que não geram imunossupressão em nenhuma pessoa, né? Principalmente por longo tempo. Por exemplo, pacientes que têm doenças imunomoduladas, artrite reumatoide ou outras doenças reumáticas precisam de corticoide de longa data. Uso de antibiótico de amplo espectro. Você vai pensar em pseudomonas no paciente que você está fazendo, por exemplo, um Tazocin na vida e ele não melhora. O paciente que você usou meropenem no UTI da vida e ele continua com a pneumonia, mas melhorou de alguma coisa.
neutropenia e imunossupressão, pacientes oncológicos entram aí, pacientes soropositivos, pacientes com HLTV, com pacientes que a gente pensa também com a pseudomonas, e mais importante, a própria internação aumenta o risco de pneumonia por pseudomonas. Então, assim, internou um paciente, teve alta, foi para casa, voltou um tempo depois com pneumonia, pensem sempre que é uma possibilidade desse paciente ter infecção por pseudomonas, tá bom? Isso vai ajudar bastante, porque a ventilação mecânica para a gente é só uma ponte para um tratamento, tá bom? Quadro clínico, certo? Paciente. Professor, Hum, boa tarde. boa tarde. Esse último caso, do que o senhor. Volta um slide, por favor. Hum, Internação nos últimos 7 dias. Não configuraria pneumonia hospitalar? são 48 horas para ser uma pneumonia nosocomial, tá certo? Hum, Tanto uma pneumonia que começa após 48 horas do internamento ou antes de 48 horas da alta. Isso é uma pneumonia nosocomial, certo? Por exemplo, dei alta para ti hoje, certo? Hoje é sábado, quando foi na segunda de manhã, tu começa um quadro pneumônico. Então, assim, provavelmente você tem uma pneumonia nosocomial, certo? Tem essa diferença. tá, beleza. E aí, diferente dos 7 dias que a gente tem aqui, tá certo? Tá certo. Vamos lá. Primeiro, vocês vão usar ventilação mecânica em alguns pacientes, mas antes disso tudo, vocês têm que deixar um diagnóstico para esses pacientes, certo? Paciente com pneumonia, a nossa vivência, a gente vai pensar no paciente que tem um quadro respiratório agudo associado à febre, tá bom? Muitas coisas podem variar, como pacientes imunossuprimidos, pacientes com comorbidades, pacientes graves, tudo isso influencia na presença de febre ou não. Mas assim, no clássico, um paciente com sintomas respiratórios associados à febre, até que se prove o contrário, esse paciente tem uma pneumonia, tá certo? A tosse, certo? É um dos principais sintomas. Pode ser uma tosse seca, que é o que engana muito em crianças, tá certo? A criança ela tem uma tosse seca e você vai escutar e começa a escutar alterações nessa tosse ou nesse pulmão dessa criança. É uma tosse produtiva que já chama mais atenção. A gente vai chamar mais atenção, principalmente para as complicações quando for um escarro purulento e hemoptóico, certo? Geralmente é aquele escarro verde, certo? Na pneumonia. Só que algumas pessoas, quando desenvolvem complicações, como, por exemplo, abscesso pulmonar, derrame pleural, cavitações, tendem a ter essas complicações e o escarro se alterar mais para esses quadros mais purulentos, hemoptóicos. E isso é algo que vocês têm que se preocupar, tá certo? Dor torácica, certo? Principalmente a respiração pode ser um sinal de uma pneumonia que a gente às vezes não dá valor na clínica. A gente pensa que é algo muscular, alguma coisa, e acaba deixando passar esse sinal, mas é algo que tem que se pensar. Dispneia, principalmente em crianças, tá certo? Vocês veem uma criança cansada e com febre, procurem uma pneumonia, tá bom? É uma próxima possibilidade. E sinais sistêmicos, certo? Você fala, vômito, diarreia, mialgia, artralgia, fadiga, queda do estado geral, que está presente na pneumonia, vai estar presente nas infecções virais, vai estar presente na diarreia, vai estar presente em infinitas doenças. Mas um paciente respiratório com febre e esses sintomas, pesquisar, tá bom? E o exame físico, que é onde a gente vai dar diagnóstico. Eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês, certo? Pneumonia não necessita de exame de imagem para diagnóstico. A Federação Américo-Britânica, certo, define, a FAB, ela define que se não tiver exame de imagem, se você está numa cidade que não tem raio-x, por exemplo, você está lá no meio do Ceará, que nem eu estava hoje, de ontem para hoje, que o raio-x só tem de dia, que tem que ir para outro lugar fazer o raio-x, fim de semana ainda é uma dificuldade para fazer, vocês têm que ter a noção que você é o suficiente para dar o diagnóstico de pneumonia, que é o quadro clínico associado a essas alterações de exame físico, tá bom? Taquipneia, taquicardia, hipotensão,
crepitações, sempre fiquem com isso na cabeça, certo? Um paciente que crepita, ele tem água, tem líquido nos alvéolos. É isso que as crepitações sugerem. Então, líquido nos alvéolos, você não é patognomônico, mas se o paciente tiver um quadro inflamatório, esse paciente é pneumonia, certo? A não ser que seja um paciente cardiopata e esteja crepitando bilateralmente, e aí você vai levantar um pouco a orelha, sem uma insuficiência cardíaca, mas o paciente que tem crepitações, ele é um paciente potencialmente com pneumonia, tá certo? E raramente temos esse atrito pleural. Provavelmente vocês nunca escutaram isso. Mas um bom jeito de saber como é o barulho é botar o estetoscópio na mão e passar o dedo contra as costas da mão. Você vai escutar um barulho de couro passando, arrastando um no outro. Isso é um atrito pleural. Uma vez que vocês escutarem no paciente, vocês nunca mais esquecem como é um atrito pleural, tá certo? E vamos aos scores de gravidade. Afinal, a gente não entuba qualquer pessoa com pneumonia, tá certo? Eu quis fugir um pouco, certo, do que a gente tem, que é o CURB 65, certo? Quero lembrar a vocês, só por alto, porque todo mundo conhece o CURB 65. São 5 parâmetros para ser avaliados, certo? Quando o paciente tem um ou dois deles, o paciente potencialmente pode ser tratado em casa. 3 pontos, o paciente vai ser tratado em enfermaria. E 4 ou mais pontos é um paciente potencialmente de UTI, que é o C de nível de consciência, o U de ureia, o R de frequência respiratória alta, o B de baixa pressão, para vocês não esquecerem, e o 65 é a idade do paciente. Mas temos esse score, que é muito mais fidedigno quanto a prognóstico do que o CURV 65. Na prática, o CURV 65 está ali para facilitar a tua vida quando você está numa emergência e o caos está acontecendo, tá bom? Esse é o PORT, PSI. Ele é um score que considera esses tanto de coisa para definir se o paciente ele é grave ou não, tá certo? Na realidade clínica, a gente só vai usar isso em grandes centros, tá bom? Onde a gente tem acesso à gasometria, exames de imagem rápidos, exames de laboratório que saem rápido, tá bom? E aí vocês vão ter um tempinho depois para olhar esse score e ver como é que pontua nele, tá certo? Qual é o ponto? Classificar em porte 1, 2, 3, 4 ou 5, certo? E aí a gente já tem a definição de onde esse paciente vai ser tratado e qual o possível tratamento para ele, tá bom? Porte 1 e 2 seria como CURB 1 e CURB 2, quando você compara. É um paciente que trata ambulatorialmente. É um paciente que você pode entrar com macrolídeo. É um paciente da azitromicina mesmo, tratar em casa. Os meninos que estagiam comigo veem que às vezes a gente inicia uma azitromicina mesmo, paciente com um quadro de pneumonia leve, e a gente inicia a azitromicina e na outra semana o paciente está zero. A amoxicilina, a amoxicilina clavulanato, as penicilinas são opções também, certo? Você vai nisso até as quinolonas, certo? A gente tem as quinolonas respiratórias, tá certo? Que vão ser nossos suais quando a gente não souber o que fazer, tá bom? Quero sempre tirar da cabeça de vocês que ceftriaxona, vocês vão ver isso muito, principalmente no internato, mas ceftriaxona não é a resposta. Todo quadro clínico, ceftriaxona. E a gente tem muito mais possibilidades e muito mais drogas para fazer o tratamento, certo? Primeiras opções nesse caso, macrolídeo. A gente tem a azitromicina, claritromicina e eritromicina. Eritromicina tem alguns colaterais, então a gente acaba ficando com azitro e claritromicina, tá certo? Claritromicina injetável e azitromicina via oral, caso o paciente tenha condições, ou sonda nasogástrica ou nasointeral para conseguir ser administrado, tá bom? E as quinolonas, levofloxacino e moxifloxacino. Dica para vocês, são duas bombas, elas pegam tudo, elas atacam quase tudo, desde pneumococo até pseudomonas. Então tenham como sua arma na manga, certo? E eles também têm apresentações endovenosa, principalmente o levofloxacino. Moxi é que tem mais comprimido mesmo. Porte 3 seria um CURV 3, potencialmente comparando.
Nesse caso, você tem um paciente que ele já é um paciente mais grave, certo? A chance de mortalidade é 2,8%. Aí você pensa, não, é muito pouco. Só que você tem que entender que em uma semana de plantão, você vai atender 100, 200, dependendo do local que você trabalha, 100, 200 pessoas que têm quadros que podem ser respiratórios, podem ser pneumonia. Às vezes você vai dar 20 diagnósticos de pneumonia numa semana se você trabalhar muito. Então, assim, é algo para se considerar um tratamento mais direto. Então, assim, 100 pessoas, você perder duas num mês, você está cometendo alguns erros. Então, assim, nesse caso, a gente entra com o paciente em internamento em enfermaria por um curto período de tempo. Esse paciente tem que ser melhorado em enfermaria e depois continuar o tratamento ambulatorialmente. Isso acontece, tá? Muitas vezes isso acontece. É o paciente com pneumonia que fica 3 dias na enfermaria. Após 3 dias ele está bem. A gente tem como opção macrolídeo também, só que associado a uma segunda medicação, certo? E é aqui que no final de tudo a gente entra com a ceftriaxona. Então você vê que ceftriaxona não é a droga para se iniciar para qualquer pneumonia, tá bom? E as quinolonas também de espectro antipneumocócico. Nessas aqui a gente entra com ciprofloxacina, tá bom? Quero que saibam que o cipro é uma medicação que tem ação contra pseudomonas e a gente usa muito ciprofloxacina para qualquer besteira, tá bom? Vocês vão ver muito, muito, muito mesmo na sua prática. Ciprofloxacina, um comprimido de 12 horas por 7 dias para infecção urinária, tá bem? Então, fiquem de olho nisso. Porte 4 e porte 5, esses são os pacientes que a gente vai considerar a intubação e é onde a gente vai se preocupar. Saibam que é um tratamento lá em cima, certo? É ceftriaxona com azitromicina, é quinolona de espectro antipneumocócico, é quinolona para pegar pseudomonas, é tratamento alto, tá bom? E esses pacientes a gente pode considerar intubar. Quando intubar um paciente desse, certo? Desconfortos respiratórios intensos, pacientes que necessitam realmente de proteção de via aérea, falha na ventilação mecânica, pacientes que precisam, que têm rebaixamento do nível de consciência, tá certo? O C do CURB é rebaixamento do nível de consciência. Pacientes realmente que não, você sabe que ele vai fadigar nas próximas horas. Então, assim, intubou. Qual o problema da pneumonia? Essa pneumonia está associada a alguma coisa ou não está, certo? Falando num padrão geral, quando a gente pega um paciente previamente rígido, e aí esse paciente ele não tem nenhuma comorbidade, tá certo? A gente tem alguns parâmetros que a gente considera parâmetros de ventilação protetora, tá bom? Eu acho que eu não coloquei nesse slide esses parâmetros protetores, tá certo? Mas vamos falar aqui, tá bom? Os parâmetros protetores são, anteriormente, certo? No passado, quando começou-se a usar as ventilação mecânica, as primeiras ventilações mecânicas, foi durante os surtos de poliomielite na Europa. E aí foi criado o Aerolanc, que era um grande ventilador que fazia pressão negativa na pessoa e fazia com que ela puxasse o ar por pressão negativa. Ele ficava ao redor do corpo, ficava só a cabeça para fora, certo? Se vocês pesquisarem nessa, vocês vão ver. Esses primeiros ventiladores era algo horrível, certo? Posteriormente, começou-se a desenvolver as primeiras técnicas de intubação orotraqueal. E aí se iniciou-se as ventilações mecânicas, se iniciou-se essa era de ventiladores mecânicos. E no início a galera fazia 10, 12 ml por quilo de O2 nesses pacientes, porque acreditava-se que tinha que se entregar oxigênio para esse paciente e tinha que dar volume para esse paciente respirar, porque ele não está conseguindo entrar ar no pulmão dele. A gente foi diminuindo isso com o passar do tempo, tá certo? De 10 a 12 se baixou de 8 a 10 e hoje a gente tem uma perspectiva bem mais conservadora de manter de 6 a 8 ml de quilo predito. Eu gostaria de lembrar para vocês que você e seu amiguinho
da mesma altura, você pesando 50 quilos e seu coleguinha da mesma altura pesando 120, pulmão é do mesmo tamanho. Pulmão não engorda, pulmão não emagrece, pulmão não muda com o peso. Então, assim, considerem sempre isso. Então, de 6 a 8 ml quilo, tá bom? A gente fica nisso hoje em dia. As primeiras intubações que vocês vão fazer, recém-formados, vocês vão seguir isso, de 6 a 8 ml por quilo, já para evitar lesões adicionais. A gente tem uma curva de pressão desses pacientes, que tem a pressão de pico, pressão de platô e a driving pressure, certo? Tudo isso entra também. A gente evita pressões de pico maiores do que 35 milímetros de água, certo? É aquela curvinha que vai subir lá em cima, e aí depois vai cair, fazer uma curvinha reta e depois vai voltar para a base, certo? A gente aconselha PIPs tituladas para esse paciente, para definir qual a melhor PIP, qual a menor pressão expiratória final que vai manter os alvéolos abertos e que vai garantir uma melhor saturação para esse paciente, certo? Sempre a menor PIP. A gente pede sempre que tenha uma pressão de platô menor do que 30, certo? Porque esse paciente com a pressão de platô maior do que 30, ele aumenta muito a chance de ter pneumotórax, paciente ter lesão, paciente desenvolver uma SARA grave por ventilação mecânica, tá certo? E a driving pressure, tá bom? Que é uma coisa que vocês têm que se preocupar. A gente tem uma linha embaixo na ventilação mecânica. Inclusive era para estar aqui, eu não sei o que foi que aconteceu, porque essa parte era só para explicar o gráfico para vocês. Mas tem a linha de base, que era a PIP, certo? E da PIP para o platô, a gente tem uma diferença, certo? Que a gente chama de driving pressure. Por exemplo, o paciente que tem uma PIP de 5, ele não pode ter uma pressão de platô maior do que 20, porque isso é a força com que o alvéolo se abre. Então, se você tem uma driving pressure muito grande, quer dizer que você está empurrando muita pressão rápido nesse alvéolo. Então, imagina aquele saquinho de carne bem pequenininho que você tem no seu pulmão, que serve para trocar gases, sendo aberto e fechado com muita violência. Isso vai gerar que esse paciente desenvolva um quadro de sofrimento no pulmão. Então, uma driving pressure não pode superar 15. Calcule isso, porque às vezes você está na cidade longe, às vezes você está a 150 quilômetros do centro mais próximo quando esse paciente vai. E o paciente vai levar umas 3 horas para ser pego pelo SAMU, mais 2, 3 horas para chegar no hospital. Então, nesse meio tempo, você pode transformar um paciente com pneumonia no paciente com SARA, tá bom? Não, sempre se atentem para isso. Professor, você pode repetir, por favor? Qual parte da driving pressure? É. Ó, é assim. A gente tem a PIP. Vocês já tiveram aula de ventilação mecânica inicial, né? Essa parte de PIP, prolator e tudo mais, né? Pronto. A PIP, ela mantém o alvéolo aberto. É como se fosse uma pressão final que não vai deixar os alvéolos colabarem. E a pressão de platô é a máxima pressão que vai ter dentro do alvéolo, sabe? Então, assim, a driving pressure, essa diferença entre PIP e platô, é essa variação de pressão dentro do alvéolo em cada ciclo respiratório. Então, assim, quando você tem uma driving pressure maior do que 15, quer dizer que seu alvéolo está sendo aberto com violência. Você está empurrando muita pressão muito rápido. É tipo quando você sai dentro do alvéolo de uma pressão de 5 milímetros de água para uma pressão de 30 de uma vez. Aí você imagina aí você pegar a sua pele e esticar de vez, puxar de vez. Uma vez não vai dar nada, mas com o passar do tempo vai começar a lesionar. Isso acontece no alvéolo. Então, assim, é um paciente que pode, quando ele tem uma driving pressure aumentada durante muito tempo, evoluir para uma SARA, certo? E aí você precisa sempre calcular. Entubou o paciente, veja a mecânica dele. Veja a pressão de platô, pico, driving pressure, qual a PIP você colocou, qual frequência respiratória. Isso vai ajudar vocês a melhorarem a sobrevida do paciente, tá bom? São pequenos detalhes que realmente fazem diferença. E, por favor, olhem, porque se vocês mandar paciente para mim na UTI com SARA, eu vou brigar com cada um de vocês.
Tá certo, obrigada. Vamos lá. E aí, a gente tem esses parâmetros protetores. Resultado, isso para todo mundo que não tiver comorbidade, tá certo? O paciente não tem nenhuma comorbidade, vocês fazem esses parâmetros iniciais, PIPs baixos, driving pressure menor do que 15, uma pressão de pico menor do que 35, uma pressão de platô menor do que 30. Repitam isso religiosamente, porque isso vai salvar a vida de vocês. Volume corrente, 6 a 8 ml quilo. Você vai intubar um paciente, você é recém-formado, e aí a enfermagem vai olhar e diz, vamos botar como, doutor? Então, assim, lembrem disso. Se vocês souberem pelo menos isso, vocês garantem que seu paciente sobrevive sem maiores complicações. Mas a gente tem os casos especiais, onde a pneumonia, essa bendita, vem associada a comorbidades. E aí é onde está a dor de cabeça para a gente, o clínico geral, certo? Paciente asmático, como eu disse na última aula, é um paciente extremamente obstruído, onde a gente vai ter algumas coisas que a gente tem que fazer diferente, tá bom? Por exemplo, aí não vai poder mais ofertar muito oxigênio como a gente faz no paciente normal. E a gente já é conservador no paciente normal, tá bom? Imagina um paciente que tem uma via aérea muito obstruída, que é o paciente asmático, e por algum motivo a pneumonia se entubou e está em broncoespasmo ao mesmo tempo. E aí aquele cano que passava, sei lá, 300 ml de ar, agora só passa 100. E aí tu vai tentar empurrar 400, por exemplo. Isso não vai dar certo. Vai fazer com que o paciente tenha uma pressão de pico muito alta mesmo, certo? Você vai ver aquele paciente que na curva dele ele vai atingir pressões de pico maiores que 45. E isso, até na asma, que a gente é mais tolerante, é muito maléfico para esse paciente, tá bom? Certo? Você tem sempre que ofertar um volume menor, mas não tão menor. O paciente asmático é uma crise que está ali episódica, e essa crise episódica, ela vai ser revertida com o passar dos dias, tá certo? Então, um volume corrente de 6 ml por quilo seria legal. E aí você imagina que está chegando aquela... Vamos botar aqui um adolescente de 1,60 m, pesando 80 quilos, dá entrada no teu serviço com a crise asmática junto com o quadro febril, tosse cheia, e você chega a um diagnóstico de pneumonia associada a uma asma, certo? Você nebuliza o paciente, você faz corticoide, sulfato de magnésio, faz a cebrofilina, você faz tudo que você tem, o paciente continua com broncoespasmo, e isso acontece, tá, gente? Por conta da pneumonia. E aí você decide entubar porque o paciente rebaixou o nível de consciência. 1,60 m, numa regra assim mais prática, é um paciente de 60 quilos, tá bom? Ah, mas ele pesa 80. Peso real não importa na ventilação mecânica. Esse paciente, para você, vai ter 60 quilos. E esses 60 quilos você também considera para as drogas de intubação, tá bom? Sempre lembrem disso. Tudo que a gente calcula na ventilação mecânica, na via aérea, é peso predito, não peso real, tá bom? Salvo poucas exceções. Beleza. Paciente tem 60 quilos, está com crise asmática e uma pneumonia, intubei por rebaixamento de consciência. Como que vai ser esse paciente? Vamos começar do começo. No ventilador mecânico, a gente vai ter logo no começo o modo. Se a gente vai fazer modo VCV ou modo PCV. É da escolha de vocês, é o que vocês souberem usar melhor. Eu, pessoalmente, uso mais o modo VCV, tá bom? Consigo manipular melhor o paciente nesse modo. E no modo VCV, eu faço para 6 ml quilo esse meu paciente. Porque paciente com asma a gente tem que dar menos volume. E aí um paciente que tinha 60 quilos de peso predito. Então o volume corrente desse paciente vai ser 360 ml, certo? Ml minuto. E aí, esse vai ser o volume, ou ml por ciclo.
Esse vai ser o volume que vai ser ofertado a cada ciclo, tá bom? E a gente considera também o volume minuto. Essa é a velocidade com que vai ser ofertado isso. A gente pede que sejam volumes mais baixos, mais lentos, já para evitar aumentos intensos da pressão. Você deixa um volume minuto menor do que 10. Isso vocês vão configurar junto. Ele vai ser configurado a partir do momento que você configura o volume corrente, tá bom? Outra, frequência respiratória baixa. No paciente normal, no paciente previamente isso, digamos aqui que o professor está com a pneumonia, foi entubado, aqui a frequência vai ser 15, 16, já para tentar melhorar uma insuficiência respiratória, tá bom? No paciente asmático, não. Se você fizer 15, 16, é um paciente que tem dificuldade de soltar o ar que fica preso dentro do pulmão. Aí você está jogando mais ar, está jogando mais ar, está jogando mais ar, e esse ar não sai porque não dá tempo sair. Esse paciente fica com aumento de pressão em caixa torácica. E eu falei na última aula que vocês sempre se atentem à relação pulmão-coração, tórax-coração. Aumento da pressão na caixa torácica dificulta retorno venoso, tá certo? Essa dificuldade de retorno venoso vai fazer com que teu coração sofra insuficiência cardíaca. Então, assim, você pode pegar um paciente com asma e desencadear uma insuficiência cardíaca direita nele, porque você deu volume demais, tá bom? Tomar cuidado com isso. Frequências respiratórias lentas, 10 ciclos por minuto, 8 ciclos por minuto, tá bom? Para que esse paciente ele tenha tempo de soltar o oxigênio que está preso no alvéolo. Fluxos inspiratórios de 60 a 100 litros minuto. Essa é a quantidade de ar que vai entrar em um minuto, tá bom? Sempre uma curva que desacelera. Você oferta oxigênio e depois vai diminuindo a quantidade de oxigênio. Você dá uma pancada e vai diminuindo. Isso vai ajudar bastante. Outra, PIP. No paciente com asma, PIP às vezes se mostra desnecessária. Posso dizer para vocês que o paciente asmático ele já é um paciente que possui alto PIP, sim ou não? Agora, gente. Doutor, você pode repetir? Um paciente asmático é um paciente que retém oxigênio dentro do pulmão, já tem aquele oxigênio retido. Ele é um paciente que tem alto PIP, ele já se espera que tenha alto PIP ou não. Ele piora com a ventilação, né? Algo PIP. É, alto PIP é quando o oxigênio não consegue sair completamente do pulmão. Então, assim, o paciente asmático, assim que você intuba ele, todos eles vão ter um alto PIP, tá bom? Os parâmetros que a gente está definindo é para corrigir isso, é para tirar o oxigênio do pulmão. E a gente tem aqui a jogada de mestre que ninguém se atenta, porque no ventilador tá lá 1:2, todo mundo deixa, tá bom? Que é a relação ins-ex. Tempo inspiratório para tempo expiratório, tá certo? A gente deixa relações altas, tá bom? 1:4, 1:5, às vezes até mais do que isso. Uma relação ins-ex de 1:4 quer dizer que num ciclo de 5 segundos, apenas 1 segundo vai ofertar todo o oxigênio para esse pulmão. E durante 4 segundos, esse ventilador mecânico vai tentar tirar esse oxigênio do pulmão, tá bom? Nossa, isso melhora pacientes que têm aprisionamento de oxigênio. PIPs baixas, tá bom? A gente tende a não passar numa PIP de 5, que seria algo como uma PIP fisiológica nossa, o mais próximo ao fisiológico. Porque a gente, com a PIP baixa, se a gente lembrar da física do ensino médio, as coisas tendem a ir de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, se o ventilador tem uma pressão menor, isso ajuda o paciente a tirar esse oxigênio. E aí você está ofertando pouco volume, pouca frequência respiratória, pouco volume minuto. E aí, como é que a gente vai manter esse paciente saturando com FiO2 alta, certo? Gente, tirem da cabeça que o paciente recém-intubado precisa de um FiO2 de 100.
Isso a gente faz na emergência, tá bom? Quando a gente não sabe manusear direito. Mas, por exemplo, você entubou um paciente que tem rebaixamento de nível de consciência e FO. Esse paciente precisa de uma FiO2 de 100? Fiquem com isso na cabeça, tá bom? É diferente de um paciente que está com uma insuficiência respiratória do tipo 1, que é hipoxêmico. Esse aí precisa de 100 de FiO2. Então, aprendam a manusear o paciente, tá bom? Isso é importante, vocês sempre pensem. Ei, doutor, só fazer uma pergunta para o senhor. Nesse Hum, caso, no caso da ventilação na asma, então eu priorizo manter FO2 mais baixa, mas tentando manter uma saturação maior que 90, é isso? não. A gente tem que colocar FiO2 suficiente para deixar uma saturação maior que 90. Ah, eu botei 40 de FiO2 e aí eu olho na saturação e o paciente tem 90 de saturação. Eu não preciso aumentar. Tanto que, se você entubou um paciente com asma, botou 100 de FiO2 e ele está saturando 100, a indicação é reduzir essa FiO2 até chegar em níveis aceitáveis. E o mínimo possível, tá bom? Oxigênio também é danoso para o corpo. Tá certo, obrigado. E o modo PCV é o modo de quando a gente é mais preguiçoso, porque você só define as pressões que você quer. Então você bota pressões protetivas, a gente deixa aí uma pressão menor do que 30 centímetros de mercúrio, quantidade de ciclos baixa também, e um tempo inspiratório curto. PIP, relação INS-EIS igual, tá bom? E isso vai manter o paciente. Paciente com pneumonia e asma, tá bom? Ele vai ser um paciente que vai precisar de FiO2 alta, porque o paciente com pneumonia tende a correr para uma insuficiência respiratória tipo 1. Acho que vocês já devem ter visto isso nas aulas. Respiratória tipo 1, hipoxêmica, insuficiência respiratória tipo 2, hipercapnica. E a gente tem respiratória mista também, que é quando tem hipoxemia e hipercapnia. Esse é o paciente que dá mais trabalho de compensar. Mas a gente vai ter um paciente provavelmente que é obstruído e está hipoxêmico. Então, assim, dica para vocês: entubou um paciente com pneumonia, iniciou com 100, nas próximas 2 horas você acha a FiO2 ideal para ele. Vai baixando aos poucos para deixar o mínimo possível, tá bom? De pneumonia com asma, alguma pergunta? Não, doutor, pode prosseguir. Ok. Vocês têm que perguntar, tá bom? É um assunto muito denso e muito difícil de entender e extremamente necessário. Então, qualquer dúvida, pergunta. Não tem problema. Esse aqui é o que vocês vão ver todo dia na enfermaria e vocês, por exemplo, acho que vocês são quase todos da UFA, né? Vocês vão para a enfermaria do regional, é assim, a cada 3 tem um. Então, vocês vão ver todo dia. Paciente com DPOC exacerbada por uma pneumonia. É uma combinaçãozinha chata, porque o paciente com DPOC, ele já é um paciente hipoxêmico. Ele já é um paciente retentor de CO2. Ele já é um paciente que não suporta uma saturação de O2 mais alta. Paciente com DPOC, se ele estiver saturando 94%, ele pode rebaixar nível de consciência, porque está com hiperóxia. 94%, provavelmente todo mundo aqui está com mais do que isso, tá bom? Então, assim, lembrar disso. A gente vai trabalhar com parâmetros protetores, certo? E a gente sempre trazendo para o mínimo possível, que o paciente DPLC, ele pode ser um paciente muito obstruído, que é o padrão bronquítico, que é o blue puffer, ou um padrão enfisematoso, que é o pink puffer, certo? E esses dois complicam bastante com pneumonia. Se eu for trazer para vocês um mais frequente de ser entubado, assim, na minha prática, vai ser o soprador rosa, o paciente enfisematoso. Porque já é um paciente que tem destruição dos alvéolos. E aí, quando tem uma inflamação, infecção,
Esses alvéolos que já não são eficazes, eles são alagados. E aí o paciente já não respira bem, começa a respirar péssimo. Aí o paciente começa a fazer frequência de 30, 40, e aí tem que se abrir. E aí tem que entubar esse paciente para evitar que ele pare por hipóxia. E não se engane, ele vai parar por hipóxia, tá bom? Não existe um paciente respirar mais do que 30 vezes por minuto por muito tempo. Né? E aí a gente entubou o paciente, certo? E a gente começa a oxigenar esse paciente. Alvo, 88 a 92. Não, a pneumonia não altera isso, tá bom? Pneumonia só agrava porque o paciente hipoxêmico com mais hipoxemia, tá bom? Nesses pacientes, a gente vai iniciar com FiO2 alto mesmo, tá bom? Para ofertar saturações mais altas. 92 a 94 é o inicial, tá bom? Para você começar a corrigir essa hipoxemia. Depois, o paciente está 2, 3 dias entubado, você baixa isso. Evita essa hiperóxia nesse paciente. E às vezes o paciente não acorda porque está em hiperóxia. E aí você faz uma gasometria para ele. O paciente tem uma pressão de O2 de 90, que é tranquilo para a gente, só que para ele é tóxico, certo? Então, assim, guiado por gasometria, tá bom? Paciente de DPOC. Volume a gente tende a ser mais conservador, certo? Aquele mesmo paciente de 60 quilos, peso predito, a gente vai fazer de 300 a 360 ml, certo? Já para evitar que esse paciente tenha danos ao pulmão, um pulmão que já é lascado, um pulmão que sofreu durante 30 anos com lesões recorrentes. Então, assim, vamos evitar novas lesões. Evitar sempre hiperinsuflação, pelo que eu disse já. Tanto lesa o pulmão, e você pode caminhar para uma SARA, tendo um SARA sendo a pior condição para um paciente entubado. É o mais grave possível. Como o paciente pode alterar a função coração-pulmão, essa relação coração-pulmão, o paciente com insuficiência cardíaca associada. Aí dá bonito para você estar com o paciente com pneumonia, DPOC, e ele ainda ganhou uma insuficiência cardíaca direita. Então, assim, esse paciente é estupidamente grave e podia ser evitado, tá bom? Considerar importante, PCO2 tem que estar menor do que 80. A gente vai deixar frequências mais lentas. E isso faz com que retenha CO2. Então, muitas vezes o CO2 vai estar muito alto. Só que é alto para ele que a gente pode aceitar. Diferente de uma PCO2 de 80 num paciente híbrido, que esse aí já está quase papocando. Está quase indo para o céu. E um pH mais baixo, tá bom? Paciente DPOcítico, é uma coisa que eu quero trazer para vocês se lembrarem. Na exacerbação, ele é um paciente que ele já tem acidose respiratória. Mas o paciente DPOcítico, naturalmente, ao longo do tempo, ele desenvolve alcalose metabólica, tá bom? Porque esse CO2 que vai ficando no corpo, ele é convertido em bicarbonato. A gente tem um sistema tampão, certo? Que faz isso. Transforma CO2 em bicarbonato para evitar essas hipercapnias. E aí o paciente às vezes tem 30, 35 de bicarbonato e o normal do bicarbonato na gasometria é 22 a 26. E tá tudo bem para ele, tá certo? A frequência respiratória a gente tem que ajustar, evitando sempre fazer auto-PIP, tá bom? O paciente às vezes não aguenta que sejam frequências mais rápidas. A pressão de distensão que tá aqui é a driving pressure, tá bom? Só tá traduzido. Menor do que 15, sempre, 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 sempre. Passou de 15, esse paciente vai ter esse pulmão lesado ao longo dos dias. O paciente vai caminhar para uma SARA ao longo dos dias, né? Essas sensibilidades são sensibilidades de disparo, tá bom? Principalmente no modo PSV, que é pressão de suporte, tá bom?
pessoa começar a puxar, o ventilador entregar o oxigênio. Fluxos inspiratórios baixos e lentos, entregar oxigênio de uma forma lenta e retirar oxigênio de uma forma lenta. E uma relação INS-EIS mais longa, tá bom? Para que o ar seja entregue e saia. O paciente DPOC tem a dificuldade, às vezes, do ar entrar, às vezes, do ar sair. E olha aí que coisa linda. A gente não tem como saber qual é qual. A gente vai ter que manusear na hora, tá bom? Então, guiem-se pelos parâmetros do paciente para definir se o paciente precisa de mais de saturação, ou se precisa de mais FiO2, se precisa de mais frequência ou mais volume. Lembrando que FiO2 muda pressão arterial de oxigênio. Frequência respiratória muda pressão arterial de gás carbônico, porque ele vai lavando o CO2 que tem no pulmão, tá bom? Façam perguntas sobre o DPOC, alguma coisa. Eu sei que com certeza ficou dúvida nessa parte, porque é muitos dados. Não, nada? Vamos lá. E aí a gente chega para o clímax. Paciente com pneumonia pode chegar nesse estado. E, meu povo, é um paciente grave, 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 grave. Pense num paciente grave, é esse, certo? A gente tem 5 coisas. Essa é uma definição de 2023, tá bom? Para definir uma SARA, que é Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Esse paciente tem que ter uma lesão de instalação aguda, tende-se por aguda nos últimos dias. O paciente na última semana começou um quadro de pneumonia, quando vai olhar, tá lascado. Relação PF, tá bom? Não confundam relação PF com índice de oxigenação. É uma confusão muito comum e que a gente não deve cometer. Relação PF, ela tá menor ou igual a 300. Quer dizer o seguinte, a gente pega a pressão arterial de oxigênio, tá bom? Aquela que vai estar de 80 a 100, e divide pela fração expiratória de oxigênio, que é aquela que a gente vai botar FiO2 de 21 a 100%. Aí você pensa, como é que isso vai dar maior do que 300? Porque eu vou dividir 80, às vezes, por 80%, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, sempre vai ser em decimais. Então, você vai dividir a PaO2 pela FiO2 em decimais. Por exemplo, 80%, lê-se 0,8. E aí você tem uma relação PF, tá bom? Outra, presença de infiltrados bilaterais na radiografia que não sejam explicados por outras causas. Cardíaca, causa congestão, alguma coisa. Tem que ser algo realmente agudo. Um paciente que tem congestão pulmonar por um insuficiência cardíaca, não, um paciente com SARA, tá bom? Lembre-se sempre disso. Pressão de capilar pulmonar menor ou igual a 18, tá bom? Isso quer dizer que tem uma hipertensão pulmonar, para o pulmão estar mais congesto, mais como é que eu posso dizer? Mais congesto, mais o pulmão dele tá com uma pressão maior, tá mais resistente, é um pulmão mais duro. E um paciente, por último, a gente vai definir mais uma SARA mais um pouquinho grave, que é uma PF menor do que 200. Tá bom? Já é uma SARA que você vai passar a moderada e SARA grave. Tem que atender pelo menos esses 4 primeiros, tá bom? Pra gente dizer que é um paciente com SARA, certo? E aí eu botei uma fotinha para vocês verem o que é um pulmão com SARA, o que é o pulmão que vai acontecer se vocês intubarem a pessoa e deixarem uma driving pressure maior que 15 por alguns dias. O pulmão vai ficar de jeito, lesões intensas, tá bom? Difusas. Esse paciente, com o passar dos dias, vai evoluir para fibrose pulmonar, resistência pulmonar vai lá para cima, tá bom? Superando asma, superando DPOC. É um paciente extremamente difícil de se oxigenar, tá bom? Tanto que a gente tem as definições para SARA iniciais, tá bom? E a ventilação protetora. Aqui a gente vai usar os parâmetros mais conservadores possíveis. Aqui é onde vai entrar as questões de prona para paciente, tá bom? É onde o paciente vai ter
maiores ajustes, mais finos, certo? Vamos lá. O que é que vocês têm que saber? Paciente com SARA é um paciente que tem que... Professor, Oi. só uma dúvida. Na definição de SARA, tem que ter obrigatoriamente os 4? Sim. Tá, beleza, beleza. O último é só se for grave, né? Já é uma SARA moderada, o último. Certo, tá bom. E aí, na ventilação mecânica, a gente vai ser bem conservador, tá bom? Bem conservador mesmo, porque é um pulmão muito sofrido. Se tu fizer o que tu faz num paciente previamente isso, num pulmão com SARA, esse pulmão aqui termina de se acabar, tá bom? Tanto Professor, que... só mais uma coisa. Tem como dar um zoom só para ver melhor? Tem sim. Isso. Pronto. Vamos lá. Paciente, vamos ser bem conservador, tá bom? Tanto que de todos os volumes que eu falei até agora, esse é o menor, tá bom? Na DBOC a gente pensou ali em fazer 5 ml quilo. Aqui a gente vai fazer 4, às vezes menos do que isso, tá bom? Fluxos baixos também. A gente vai tolerar saturações baixas, 88, 93 para esse paciente. Uma PIP que a gente não pode subir tanto. A gente tem que fazer uma coisa chamada titulação de PIP. A gente tem que fazer esse paciente passar por todas as PIPs que a gente está disposto a apresentar para ele e ver qual é que ele satura melhor, tá bom? A gente tem que manter uma frequência respiratória que entregue um volume adequado. Enfim, a gente não precisa ter aquela regra de bolo. A gente só tem que saber que menos volume, menos pressão do que qualquer outro, porque o pulmão de SARA é um pulmão resistente, é um pulmão que não se abre facilmente. Ele é um pulmão que, se você ofertar muito volume, a pressão vai subir bastante. E o grande problema de pressão alta na via aérea é barotrauma, tá bom? Então, assim, paciente com SARA, toma cuidado para tu não fazer um pneumotórax nele. Não oferece um paciente de 60 quilos 480 ml por ciclo. Esse paciente vai romper o pulmão dele em algum momento. Vai piorar a SARA, tá bom? Outra coisa, é um paciente que vai precisar de sedação e vai precisar ser crurarizado, que é esse bloqueio neuromuscular Professor, contínuo. Sim, fala. nessa parte de ventilação mecânica está modo VCV. Por que não Uhum. utilizar o pressão controlada se não se pode dar muita pressão? Não seria melhor controlar a pressão para não piorar? No modo VCV aqui é só um exemplo. Se você botar o modo PCV, ele vai aparecer um volume por ciclo lá também, estimado, tá certo? E ele tem que estar entre 4 e 6 ml quilo predito, depende do ventilador, tá bom? Toda vez que Entendi, for, obrigado. toda vez que for um ciclo, ele vai aparecer, por exemplo, que está entregando 200 ml, 300 ml, e aí você calcula o peso da pessoa, tá bom? Esse paciente, sim, voltando à parte de sedação, é um paciente que tem que ser sedado, tá bom? Imagina a dificuldade que esse paciente tem para respirar. E ainda está com tubo, ainda está com ventilação de pressão positiva, ainda está com uma pressão aumentada na via aérea. Então, assim, ele tem que estar sedado. E muitas vezes com bloqueador neuromuscular para não entrar na ventilação. É onde vai entrar cisatracúrio, é onde vai entrar rocurônio, tá bom? Para a gente deixar esse paciente bloqueado, certo? Nunca, nunca bloqueador despolarizante, tá bom? Succinilcolina, ela é para intubação, não para aqui. Aqui você vai usar não despolarizante para evitar algumas complicações, tá bom? A gente sempre vai tentar sedar nos primeiros dias e depois ir tentando acordar esse paciente, tirando a sedação aos poucos, principalmente se o paciente sair da definição de SARA grave, que é uma relação PF menor do que 100. Saiu de SARA grave, a gente começa a programar despertar diário, tira da sedação, tenta acordar, vê como ele satura e vai tateando isso, tá bom? A posição de prono é uma manobra de recrutamento, tá bom? Para abrir os alvéolos. Isso é algo para quem for para terapia intensiva, tá bom? Não vou falar muito disso agora, mas lembrando que só vou falar que relações PF menor do que 150, a prono é uma boa ideia, tá bom?
surtou efeito demais no Covid, demais mesmo. Outra, gasometria. Temos que ter gasometria, o que vai dificultar a vida de vocês no pulmão gonçalo e vai fazer com que vocês lidem um pouco com isso. Mas não tem gasômetro em quase canto nenhum. Hospital pequeno não tem gasômetro, e hospital pequeno é a maioria, tá bom? Mas vamos deixar sempre o paciente com uma tendendo à acidose, tá bom? A gente permite, só que sem passar para uma acidose grave, que seria um pH menor do que 7. pH menor do que 7 é inadmissível de toda forma. Então, a gente deixa entre 7,15 e 7,30, tentando deixar o CO2 dentro da normalidade, certo? E definir a PIP de acordo com a titulação dela, tá bom? E aqui, de novo, a gente está com os parâmetros protetores para esse pulmão, tá bom? Pressão de platô, religiosamente, tá, gente? Pressão de platô menor do que 30, pressão de pico menor do que 35, driving pressure menor do que 15. Sempre. Confiem em mim, decorem, isso vai ajudar vocês demais. Volumes baixos, FiO2 alta, tá bom? E frequências respiratórias que sejam necessárias. Se eu estou entregando um volume baixo a cada respiração para evitar aumento de pressão, para evitar lesões adicionais, aumenta a frequência respiratória. Aí eu aumento até quando? Até o paciente fazer autopipe. O paciente fez autopipe, ele não suporta um aumento maior do que aquele. Você regride. Mas não fez autopipe, tu aumenta. Tá com 15 de frequência, tá bem. Não tá fazendo autopipe? 20. Não fez autopipe, pode fazer 25. Ah, não fez autopipe, pode fazer 30. Aí eu botei 31, fez autopipe. Aí já não posso. Já regride, tá bom? Lembrando que no ventilador vai ser quando a linha de base não tocar, ou a linha do ventilador não tocar a base antes de começar outro ciclo, tá bom? Ela vem, vai subindo, 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 e antes de tocar a linha de base, outro ciclo. Teve isso, você tá com muita frequência respiratória, tá bom? Se é uma assincronia, a gente tem que resolver. Isso tem consequências para o paciente, tá bom? Resultado, pneumonia causa tudo. A gente pode lidar com todo e qualquer parâmetro respiratório, todo e qualquer paciente com pneumonia. Acuso dizer que é a ventilação mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Depende do paciente, tá bom? Vamos lá, gente. Perguntas, dúvidas? Pode perguntar agora. É hora de tirar dúvida. Eu sei que vocês devem ter se perdido na metade, porque é muitos dados. Mas, se vocês saírem dessa aula decorando que pressão de pico menor do que 35, pressão de platô menor do que 30 e a driving pressure menor do que 15, essa aula já valeu a pena, tá bom? Sim, são minhas referências. Essas aí. Sim, pode falar. Pode falar. Acho que o microfone dela deu um problema, doutor. Meu computador que travou. Eu queria fazer uma pergunta. Manda. Se existe um lugar para fazer a VNI? Na pneumonia? Sim, tem. Inclusive, se você tiver um paciente com a pneumonia e DPOC, é uma boa escolha uma VNI, tá bom? Tão boa quanto a intubação. A gente tá falando aqui após ter intubado esse paciente, tá bom? Basicamente. Mas sempre, se tiver oportunidade, vocês façam um BIPAP nesse paciente para ver se ele suporta. Isso é benéfico para o paciente e evita lesões adicionais, tá bom? Exceto na SARA. A SARA precisa realmente, em sua maioria, de intubações. Tá bom, gente? Pergunta. Qual é a pressão expiratória final positiva mínima para não dar o risco de atelectasia? Depende do paciente. Percebeu que quando eu falei de asma, eu falei que podia ter PIP de 0?
paciente já tem Sim, um aprisionamento de oxigênio nesses casos. Então, a PIP pode ser zero, porque a gente está tentando tirar o oxigênio dali. Mas se eu tenho um paciente com SARA que está todo congesto, que está cheio de líquido, que está com o pulmão todo fluido, talvez uma PIP menor do que 5, você não consiga ventilar esse paciente. Então, o ideal o que é que eu vou falar para vocês? Existe uma coisa chamada PIP Table, tá bom? Tenha no celular, tira um print disso, certo? E vocês vão ver que a gente usa muito pouca PIP. Toda vez que a gente entuba, a gente larga o FiO2 de 100, né? FiO2 de 100, a PIP tem que ser de 5, tem que ser de 18 a 24. Eu aposto que a maioria de vocês nunca viu uma PIP de 18 a 24 em nenhum paciente. Eu mesmo, o máximo que eu usei foi 14. Paciente com FiO2 de 100. Então, tenham essa PIP Table, vai ajudar vocês. entendi. Obrigada, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que se não tiver mais dúvidas, a gente conclui. Eu queria agradecer mais uma vez ao senhor pela disponibilidade de estar aqui na Liga. Sei que no sábado e depois da semana tão corrida é complicado mesmo, mas obrigado, doutor, pela oportunidade. A aula de hoje também foi muito rica. Englobou vários assuntos que a gente já viu e que a gente ainda vai ver. Inclusive, próxima semana, nossa aula é de drive pressure e de ventilação protetora. Acho que muitas coisas que o senhor perguntou, os meninos não viram ainda porque é a próxima aula. Então tá de boa. Vocês ainda vão aprender muita coisa. Pois é, doutor Marco, obrigado, viu? Nada, gente. Olha, eu tô à disposição, tá bom? O pessoal da Liga tem, meu amigo. Se vocês quiserem me atinhar, eu sou bem... apareço sempre. Pode deixar. Obrigado. Alguém levantou a mão aí. Querem perguntar alguma coisa? Acho que foi só acidente. Mensagem no chat que Jamil colocou agradecendo. Nada, gente. Tô à disposição, tá certo? Então é isso, né, pessoal? Sabadão pra todo mundo, tá bom? Aproveitem o fim de semana, descansem. Obrigada, doutor. O senhor também vai descansar agora. Obrigado. Tchau, doutor. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.